eu sou Adriana Oliveira Costa e a aula de hoje é sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Eu sou bióloga, professora e pesquisadora do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFMG e atualmente eu sou membro representante da Faculdade de Farmácia no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UFMG. Os objetivos dessa aula são compreender quais são os preceitos éticos principais na pesquisa envolvendo seres humanos e também conhecer quais são os passos básicos para a submissão de projetos de pesquisa à apreciação ética na UFMG. No nosso conteúdo, inicialmente nós vamos abordar uma reflexão sobre qual a importância da ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Na segunda parte da aula, nós vamos mostrar quais são os preceitos éticos fundamentais, quais são as condutas e códigos que são necessários para se garantir que a pesquisa seja feita de forma ética. E na terceira parte, nós vamos mostrar um passo a passo de documentos e quais procedimentos vão ser necessários para submeter um projeto à apreciação ética. Em relação àquela reflexão inicial, a pergunta que vem é: por que se preocupar com a ética em pesquisa com seres humanos? Em outras palavras, por que os pesquisadores e a comunidade científica, de forma geral, discute a ética em pesquisa? Se a gente for pensar, quando se estabelece ou se propõe um projeto de pesquisa, a finalidade ou a meta, o objetivo lá no final, é obter dados que vão beneficiar de forma direta ou indireta, individual ou coletivamente os seres humanos. Em especial na pesquisa envolvendo a participação de humanos, uma reflexão importante é: os fins justificam os meios? Em outras palavras, seria adequado submeter um grupo de pessoas a um sofrimento ou mesmo a um risco para que aquilo no final beneficie futuramente outras pessoas ou a coletividade? E quem tem o poder de decidir sobre isso? Eu trouxe alguns fatos que são considerados históricos e marcantes nas discussões sobre ética em pesquisa. Entre eles estão as experiências envolvendo prisioneiros judeus e outros grupos de humanos durante o regime nazista. Esses experimentos, eles marcaram não só pela ausência de consentimento, ou seja, as pessoas não podiam decidir se participariam ou não desses experimentos, quanto também pelos requintes de crueldade e muitas vezes pela utilização de métodos científicos questionáveis. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o julgamento dessas atrocidades cometidas pelos nazistas levou à elaboração de um documento conhecido como Código de Nuremberg. Esse código trouxe, então, os preceitos fundamentais para se conduzir pesquisa clínica adotando uma postura ética. No entanto, mesmo após o Código de Nuremberg, outras pesquisas com conduta ética questionável continuaram sendo realizadas ao longo do mundo. Um exemplo foi o ensaio clínico de Tuskegee, realizado nos Estados Unidos, para a avaliação da progressão da sífilis em pacientes afro-americanos pobres. Esse estudo chama atenção pela omissão do diagnóstico e prognóstico da doença aos participantes da pesquisa, que também foram impedidos de ter acesso ao tratamento. Nesse caso, os pesquisadores divulgaram listas com o nome desses participantes em outros centros de saúde, em outros estados americanos, informando que eles não poderiam ser tratados porque estavam participando de um estudo. Ressalta-se ainda que foi um estudo realizado por pesquisadores preparados, com respaldo governamental e ainda com o aceite da comunidade científica. Esse e outros fatos que foram marcantes em relação à violação ética nas pesquisas envolvendo seres humanos foram fortalecendo essas discussões sobre ética em pesquisa. Como a gente viu, o Código de Nuremberg ele foi inicial e foi marcante, mas depois dele foi instituída a Declaração de Helsinki, que incorporava os preceitos fundamentais do Código, vem ao longo dos tempos sendo atualizadas, mas sempre mantendo aquele espírito inicial de se garantir os direitos do participante da pesquisa. A Declaração de Helsinki ela tem vários pontos que são necessários para que se garanta que o participante da pesquisa seja protegido. Entre esses pontos, um é em relação ao consentimento voluntário do ser humano, que é absolutamente essencial. Quem decide se vai se submeter ou não ao risco de uma pesquisa é o próprio participante. Para isso, os procedimentos e riscos eles devem estar claramente explicitados no protocolo de pesquisa. O experimento, naturalmente, deve evitar riscos e sofrimento desnecessários. Além disso, ele tem que ter um padrão científico.
Riscos e benefícios na pesquisa têm que ser claramente explicitados e também têm que ser ponderados. A pergunta que se faz é: o risco relativo vai compensar aquele potencial benefício individual ou coletivo que a pesquisa vai ter? Além disso, outros pontos como confidencialidade, privacidade, liberdade de se recusar a participar e de sair do estudo também são abordados nessas definições éticas. Um ponto importante da ética em pesquisa é se imaginar que o pesquisador, por si só, não teria uma capacidade de fazer um julgamento ético justo e isento da sua própria pesquisa. Pois, enfim, ele quer chegar a um objetivo, ele tem um propósito com aquela pesquisa e, em algumas situações, o desejo de se chegar a esse propósito pode mascarar ou mesmo impedir que ele tenha essa habilidade de se colocar no lugar do participante da pesquisa. É por isso que foram instituídos os comitês de ética, para que os pares daquele pesquisador possam fazer um julgamento isento e sem conflito de interesses daquela pesquisa, visando, obviamente, proteger o participante da pesquisa. Então, aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ou CONEP, é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que tem uma função consultiva, deliberativa, normativa e educativa em relação às questões éticas na pesquisa envolvendo seres humanos. Ela atua juntamente com o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEPS, e também examina aspectos de pesquisas que se encaixam em áreas temáticas especiais, ou seja, determinados tipos de pesquisa são avaliados tanto no Comitê de Ética Institucional, quanto também tem uma segunda avaliação na CONEP. As principais resoluções que regem a ética em pesquisa aqui no Brasil são a Resolução CNS 46612, a Resolução 44111, que trata mais especificamente de armazenamento de material biológico humano, e o seu uso também, e a Resolução 510/2016, que é mais específica para aquelas pesquisas conduzidas nas áreas de ciências humanas e sociais. Com relação a projeto de monografia, normalmente quando se propõe um projeto, que é para trabalho de conclusão de curso, são projetos menores, né, são temas que têm que ser executados num tempo mais curto. Alguns exemplos desses projetos são a entrevista ou aplicação de questionário, análise de prontuários, descrição de casos clínicos ou até mesmo experimentos que possam ser realizados na bancada envolvendo material biológico humano, por exemplo. O que se tem que ter em mente é que qualquer abordagem que envolva humanos na pesquisa necessita de aprovação ética. Então, imaginando que se tem uma proposta de um projeto humano de um projeto que envolva seres humanos, o que é importante levar em consideração? Ele tem que ser submetido à apreciação e aprovação ética antes do seu início. Em algumas situações, né, o aluno, ele concebe esse projeto, ele tem a ideia do projeto e ele tem que ter em mente que se envolve seres humanos, vai ser necessário a aprovação ética antes do seu início. No site do COEP, estão apresentadas diversas informações do que é necessário para fazer essa submissão. Quem submete o projeto? Mesmo que seja o próprio aluno que tenha tido a ideia do projeto, ao elaborá-lo, ele vai ter a ajuda do seu orientador. E o responsável por esse projeto é o próprio orientador. Portanto, é o orientador que faz a submissão de forma eletrônica na chamada Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é um site onde são inseridos todos os dados de projetos de pesquisas que envolvem seres humanos do Brasil. Então, o pesquisador vai obter uma senha, um login e uma senha e vai cadastrar o seu projeto nessa plataforma. Quais são os documentos necessários para a submissão do projeto na Plataforma Brasil? Embora seja a responsabilidade do orientador fazer isso, o aluno pode e deve ajudar. Para isso, ele tem que preparar uma série ou auxiliar a preparar uma série de documentos. O primeiro documento é o arquivo do projeto completo, é a descrição da pesquisa. Pode-se usar um modelo institucional ou outro modelo, desde que tenha aqueles itens necessários para um projeto. Introdução, objetivos, a justificativa, a metodologia e outros pontos importantes para se fazer o projeto. No caso de projetos que envolvem entrevista ou questionário, por exemplo, pode ser anexado ou colocado no anexo desse projeto completo esses roteiros também, que também serão avaliados.
O segundo documento é o parecer consubstanciado, que avalia o mérito do projeto. Como a gente discutiu anteriormente, um projeto, para ter uma condução ética, ele deve ter mérito científico. Então, esse parecer consubstanciado, ele é emitido por um relator ou por uma comissão de pesquisa. Aqui na UFMG, normalmente, os departamentos têm esses relatores designados ou uma comissão de pesquisa, e ele vai avaliar se aquele projeto tem mérito científico. Esse relator emite, então, parecer consubstanciado, que deve ser, então, aprovado em Câmara Departamental. Com esse documento assinado pelo parecerista ou relator e também pela chefia departamental, ele vai ser digitalizado e colocado na plataforma Brasil. O terceiro documento necessário são as anuências, no caso daquelas pesquisas, com participantes de outras instituições. Em algumas situações, você vai fazer a sua pesquisa numa escola, ou então num hospital ou numa empresa. É necessário que se tenha a anuência desse local e ela deve ser anexada também na plataforma Brasil. Atenção para os hospitais que são associados aqui ao UFMG, Hospital de Clínicas, Risoleta Neves. Lá eles têm uma gerência de ensino e pesquisa que orienta como que deve ser obtida essa anuência. O quarto e muito importante documento é o TCLE, ou Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse termo é destinado a participantes capazes maiores que 18 anos e é um documento escrito na forma de um convite, solicitando, convidando o participante da pesquisa a participar dessa pesquisa. Atenção que se a sua pesquisa envolver menores de 18 anos, você vai ter que elaborar também um TALE, ou Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, bem como um TCLE destinado ao responsável por esse menor. Em casos muito específicos, pode ser solicitada a dispensa de TCLE, mas isso vai ser avaliado lá no Comitê de Ética de acordo com a justificativa que você der para isso. Quinto documento é a folha de rosto assinada. Essa folha de rosto ela é gerada na própria plataforma Brasil durante o preenchimento do projeto. Essa folha ela deve ser impressa e ela contém campos para assinatura do pesquisador responsável e também da instituição. Aqui na UFMG, os diretores de setor é que normalmente fazem essa assinatura. Com esse documento assinado, ele vai ser novamente digitalizado e reinserido na plataforma Brasil. O sexto documento é o formulário de informações básicas. É um formulário eletrônico, também preenchido na plataforma, ele não precisa ser impresso e ele contém vários itens, como, por exemplo, o desenho experimental do projeto, resumo, introdução, hipótese e vários outros pontos que, inclusive, podem ser retirados do projeto completo. Atenção para a metodologia, critérios de inclusão e exclusão e riscos, na descrição desse formulário de informações básicas. Na metodologia deve estar claramente expressa a forma como você vai recrutar esses pacientes ou esses participantes da pesquisa e também os métodos, intervenções e procedimentos a que eles serão submetidos. Critérios de inclusão e exclusão são importantes em relação, por exemplo, à faixa etária. Se você vai envolver na sua pesquisa participantes menores de 18 anos, tem que lembrar de colocar ali o TALE e o TCLE para os responsáveis. Riscos também devem ser claramente expressos e não se pode subestimar o risco de uma pesquisa nesse formulário. Muita atenção ao TCLE. Não deve ser utilizado logotipo institucional no documento. Isso é para evitar que a pessoa se sinta constrangida a participar. O TCLE deve ser iniciado na forma de convite. É como se fosse uma carta destinada ao participante da pesquisa, convidando-o a participar e explicando o que vai ser feito. Explicitar os objetivos e procedimentos de forma detalhada. Atenção para a linguagem que você vai utilizar. O que se deseja é que tenha uma linguagem simples e facilmente acessível para aquela pessoa ler. Muitas vezes a gente utiliza termos acadêmicos e técnicos que vão dificultar o entendimento do TCLE. Descrever riscos e forma de minimizá-los. Não existe pesquisa sem risco. Não é aceito o TCLE em que se informa que esse procedimento ou essa pesquisa não oferece risco. Mesmo pesquisas com intervenções muito simples, elas têm um grau de risco. Pode ser um constrangimento, por exemplo, ou mesmo o tempo que a pessoa vai
vai ser tomado daquela pessoa para realizar a pesquisa. E o TCLE também contém vários outros pontos, como benefícios, sigilo, confidencialidade, direito de recusa, de retirada do estudo, ressarcimento de despesas. São vários outros pontos que devem ser consultados na resolução pertinente. Como dicas finais importantes, eu sugiro que se oriente em relação a esses documentos. Existem instruções no site do COEP, UFMG e de outras instituições sobre como fazer um protocolo ético adequado que vai ser, então, facilmente aprovado. Organize-se também. O tempo de fazer um trabalho de conclusão de curso geralmente é um tempo mais curto e você deve levar em consideração o tempo para aprovação, para submissão e aprovação desse trabalho. Então é isso, muito obrigada.